Nem preciso dizer, né? Qual o tema do vídeo de hoje? Ah, vocês já imaginam, né? Vamos falar do que mesmo? Coronavírus, né? Eu estou gravando esse vídeo porque muitas pessoas estão me pedindo para falar alguma coisa sobre o Covid-19 e para levar um pouco de ânimo, né, e de calmaria nesse momento tão difícil que o planeta Terra está passando e nessa epidemia toda aí que pegou todo mundo aí meio de surpresa e achando que as coisas não poderiam se agravar e pode se agravar e agravar um pouco mais ainda. A gente não vai ser pessimista e não é da minha pessoa a catástrofe, coisa assim, entende? Mas final do ano passado havia sido comentado em reuniões que a gente teria muitas perdas esse ano de pessoas próximas a nós e pessoas que talvez a gente estivesse conversando hoje e depois de alguns dias não estivesse mais junto. Primeiro eu quero explicar sobre doenças, né? Existem dois tipos de doenças: a doença universal, que a gente sempre fala, e a doença dimensional, que são as doenças infecto-contagiosas. A doença universal é aquelas doenças autoimunes que você constrói ao longo da sua vida, ao longo das suas escolhas que você vai fazendo, e isso vai te levando a um desequilíbrio energético. Esse desequilíbrio energético vai fazendo com que você possa desenvolver algum tipo de doença. Esse nós vamos deixar meio de lado hoje, porque não é o tema mesmo. A gente vai falar das doenças infecto-contagiosas. A doença infecto-contagiosa, elas são doenças dimensionais. São doenças que avançam dentro das dimensões e aonde energeticamente o trabalho ele tem uma eficácia, porque ele pode te proteger, fortalecer de alguma forma para que essa infecção não seja tão grave, também não se alastre tanto, mas ela é mais tratável realmente com medicação, essa coisa toda. O Covid-19, só para tirar essa mistificação que surgiu, foi um vírus plantado, não foi nada disso. Foi um acidente realmente da dimensão, que foram contaminadas algumas pessoas e dessa contaminação foi espalhada. Ele se espalha de forma muito rápida e ele é um vírus de difícil tratamento? Não, ele não é difícil tratamento. Ele está sendo difícil tratar porque não existe um antiviral e também a medicina atual não conhece muitas reações dele no nosso organismo. Então isso dificulta um pouco, tá? Energeticamente, a gente procurou mapear um pouco esse vírus para poder fazer esse bate-papo aqui com vocês. Por que esse vírus é um vírus gripal, mas ele é tão mais agressivo que os outros vírus? Talvez eu vou falar alguma coisa aqui que vai fugir da ciência, vai fugir dos padrões que a ciência conhece. Geralmente os vírus, eles são vírus fêmeas, tá? Você vai falar, nossa, vírus tem sexo? Tem. A ciência vai dizer que não tem, eu não vou discutir isso, mas eles têm. E esse é um vírus macho. E o vírus macho, ele é muito agressivo. Então nós tivemos a febre espanhola lá, a gripe espanhola, que deu aquele caos todo, aquele da Idade Média lá, que era transmitida pelos ratos e por aí afora. São vírus machos. Os vírus machos, quando eles atuam no humano, na humanidade, o estrago é monstruoso, o estrago é grande demais. Então, a ciência vai se debater um pouco, porque ela está trabalhando sempre com um vírus fêmea. Elas não classificam vírus por sexo, né? E a gente também não está classificando por sexo. A gente está dizendo que a característica é masculina e a característica é feminina. Tá? Então a gente diz que a característica do vírus é masculino. Então a ciência está muito acostumada a trabalhar com um vírus de característica feminina, que é fácil de você identificar, fácil de você tratar, fácil de você fazer um monte de coisa. O vírus de característica macho, ele tem uma dificuldade muito grande de você tratar e ele tem uma agressividade muito maior do que qualquer outro vírus. Aí você vai falar assim, então a humanidade está fadada a desaparecer? Não. Não vai desaparecer ninguém, vai ser tratado, a ciência com certeza vai descobrir um antiviral, vai se descobrir uma vacina contra isso, mas até chegar nesse ponto, a gente vai passar por muitas dificuldades, a gente vai passar por algumas situações difíceis, como o Brasil entrou, a Itália está passando, a China está passando, França, Espanha, enfim, todos esses países que vocês conhecem, Estados Unidos, a gente está passando por dificuldades. Como se cuidar nisso tudo?
Esses cuidados que estão falando mesmo, é procurar se higienizar, procurar ter o menor contato físico possível, procurar ficar o mais recolhido possível nesse período, porque o ápice dele vai passar e aí vai entrar numa normalidade. Mas o que eu quero mesmo colocar para vocês não é tanto sobre o vírus, né? Porque vocês já ouviram isso tudo na televisão, vocês já ouviram um monte de coisa via jornais e por aí afora, né? E fake news ou não fake news, vocês já ouviram um monte de coisa. O processo não é o que o vírus está provocando no nosso presente, mas é o que o vírus pode provocar no nosso futuro. Isso é muito mais, talvez, relevante do que todo esse caos que ele está generalizando. Com certeza, o planeta Terra vai ter duas fases, o pré-vírus e o pós-vírus. Esse vírus, por incrível que pareça, a gente sempre esperava, as pessoas esperavam um problema na Terra vindo de uma terceira guerra mundial, de um problema atômico, coisa assim, e vocês viram assim que, por incrível que pareça, um organismo microscópico colocou as grandes potências de joelho, colocou a humanidade de joelho, colocou o ser humano com toda a sua arrogância de joelho e recolhido dentro das suas casas, escondido com o maior medo de um organismo microscópico. Aí você vai falar assim, que é tudo maluco isso, né? Eu digo que é muito maluco, sim. Né? De uma certa forma, não vejo que vocês devem entrar em pânico, coisa assim. Mas isso é para mostrar o quanto o ser humano é frágil, o quanto a nossa vida é delicada e o quanto nós estamos vulneráveis a tudo isso. Quando o Pai fala, quando o Pai ensina sobre a gente viver em harmonia, viver sobre um equilíbrio, viver sobre uma forma mais humanitária entre nós, a nossa relação, a nossa forma de convivência, é nessas horas que você vê que isso faz falta no planeta. Né? Se você olhar atualmente, cada país está tomando suas providências. Quando um país resolve fechar suas fronteiras, quando um país resolve se isolar, outro país toma uma medida, outro país toma outras medidas. Você veja, nós ainda não estamos vivendo de forma coletiva. Nós não estamos procurando trabalhar de maneira coletiva. E a gente precisa, para resolver isso, vamos precisar tomar decisões coletivas. Enquanto a humanidade não viver de forma coletiva, ela vai se debater com esse vírus, ela vai se debater com essa situação toda. Não adianta você fechar o Brasil, não adianta você fechar a Itália, não adianta você fechar os Estados Unidos, entende? Vírus não tem passaporte. Entende? Vírus não passa por alfândega, vírus não carimba passaporte, vírus não precisa de visto para entrar e não precisa de visto para sair. Vírus trafega livremente por todos os lugares e por qualquer região. O que nós precisamos fazer, o que nós precisamos olhar na verdade, é o comportamento humano. O comportamento humano nessas situações de gravidade, e eu coloquei para algumas pessoas próximas a mim, talvez a humanidade nunca se viu diante de um quadro tão complicado quanto esse, entende? Mesmo sendo as guerras, mesmo sendo aquela Segunda Guerra, Primeira Guerra, foi difícil, mas ele era pontual. A guerra pegou a Europa, a guerra pegou países, coisas assim. Então o resto do mundo até pode ter sofrido com a guerra, não é esse o problema. Mas você não vivenciou, sabe, a calamidade, você não vivenciou a agonia, você não vivenciou a angústia. E é a primeira vez, né, não dessa humanidade, mas a primeira vez da Idade Moderna que está levando as pessoas a uma angústia, está levando as pessoas a um desespero, porque é a primeira vez que a humanidade se vê diante da morte. Qualquer um de nós podemos morrer. A gente pode pegar um vírus desse e não sobreviver. Ai, que pessimismo até aí. Não, é ser realista, entende? Se nós vamos ter condições de responder ao vírus, e como ninguém está livre de vírus, porque a doença dimensional, todos nós estamos sujeitos a pegá-las, todos nós estamos sujeitos a ser contaminados por ela, então qualquer um de nós podemos estar conversando hoje aqui e depois da manhã estar contaminado e não resistir. Então a humanidade ela está se vendo diante do finito dessa dimensão. E isso está levando as pessoas a um desespero, está levando as pessoas a um estado emocional muito alterado. Então para você, e eu estou gravando esse vídeo para você,
para mostrar assim, não entre nesse desespero, não entre nessa finitude da vida. A vida não é finita, a vida é infinita, entende? Eu sei que é um momento delicado, então entre na infinitude da vida. Procure, nesse momento, não se tornar tão egoísta como estão sendo todo mundo. Procure se tornar humanista. Agora é hora de sermos humanistas. As pessoas estranharam o meu termo humanista, mas é humanista, sabe? Nós precisamos ser humanistas agora, cuidarmos da vida. O humanista é aquele um que cuida da vida. Nós precisamos cuidar da vida, não só da minha. Não adianta eu ir lá no mercado, comprar todo o álcool gel para mim. Entende? Não adianta eu ir lá no mercado estocar um monte de papel higiênico na minha casa, esquecendo que todos nós precisamos disso, entende? Que isso faz parte para todo mundo. As pessoas perderam a noção de uma realidade, sabe? Então ela vai lá, estoca todo o álcool gel. Veja, ela pode se proteger com o álcool gel, mas se eu não me proteger, eu vou contaminá-la do mesmo jeito. Então ela precisa entender que um precisa cuidar do outro e todos precisam cuidar de todos. Esse é o momento que nós precisamos estar mais atento a um todo do que a um indivíduo. Nós precisamos sair do individual agora e partirmos para o coletivo. Essa é a maneira que esse vírus vai fazer o menor estrago possível no meio de nós humanos. Se nós continuarmos com atitudes individuais, como está sendo feito atualmente, se nós continuarmos tendo essas atitudes egoístas, onde cada um está pensando nos seus, cada um está pensando em si, vocês não superarão esse vírus. O vírus não vai dizimar a população, isso não é verdade, também não vou colocar isso aqui, mas vai fazer um estrago muito maior do que ele poderia fazer. Se todos nós agirmos de forma comunitária, se todos nós agirmos de forma, sabe, plena, um cuidando do outro e todos cuidando de tudo, o vírus não fará esse estrago que está fazendo, entende? Então procura reavaliar suas atitudes, procura reavaliar seu comportamento, procura reavaliar realmente o seu lado humano. Se torne um humanista. Essa é a hora ideal para nós mudarmos a nossa maneira de vermos, a nossa maneira de nos relacionarmos com a vida, a nossa maneira de avaliarmos nossos valores. O Pai sempre diz para vocês, de que, pelo menos esse vírus, ele iguala tudo. Você pode ver, ele pega ricos, pega pobres, pega todo mundo. Entende? De que adianta todo o seu dinheiro agora? De que adianta todo o seu poder agora? De que adianta toda essa coisa que você teve? Você está se pelando de medo. Você sai do teu trabalho e vai se trancar em casa com medo do que tem aí fora. Você não tem mais medo do bandido, você não tem mais medo de assalto, você não tem mais medo de bala perdida, você não tem mais medo disso, medo daquilo. Você tem medo de um organismo que você nem enxerga. E você está trancafiado dentro da tua casa com medo daquilo que é invisível aos teus olhos, mas que está sendo letal para o teu orgulho, que está sendo letal para a tua arrogância, que está sendo letal para isso que a humanidade se achava toda poderosa. Aprendam. Viu como nós somos impotentes? Viu que nós não temos todo esse poder que a humanidade falava que nós tínhamos? Viu que nós não somos tudo isso que vocês achavam que eram? Humildade. Nós estamos precisando de humildade. A Terra precisa de humildade e é a humildade que vai fazer a nossa unificação. Procurem ser humildes, procurem agora cuidar de si, mas também cuidar de todos. Procura tornar-se humanistas, sabe? Se tornam humanistas. Humanista é aquele um que cuida da vida dele e a de todos. Vão procurando dentro dessa nova maneira de viver, encontrar uma nova razão de viver, sabe? O planeta não chegou a essa circunstância e o vírus não está aqui para punir ninguém, o vírus não está aqui para castigar ninguém. O vírus foi um acidente de percurso, mas que está servindo de exemplo e de lição para a humanidade ver que nós não somos tudo isso que nós falamos que somos. Uma vez, em uma palestra, a gente explicou sobre conhecimento e sabedoria. Que conhecimento é sobre coisas que nós vivenciamos e já aprendemos. Sabedoria é aquilo que a gente vai solucionando a vida no seu presente. Hoje,
E a humanidade está precisando de sabedoria para passar por essa dificuldade que nós entramos. Eu não quero deixar vocês mal, eu não quero deixar vocês inseguros, e muito menos quero que vocês fiquem intranquilos. O que eu quero levar é uma mensagem de paz para vocês e mostrar, vai ser resolvido esse problema em pouco tempo. Está sendo trabalhado de forma energética disso, de uma forma intensa, como nunca se trabalhou, entende? Vai chegar às conclusões disso e a ciência vai conseguir fazer esse antiviral, não pela ciência, mas graças ao trabalho energético que está sendo feito, que vai ajudar a ciência a encontrar essa solução, porque senão elas não encontrariam essa solução, porque o vírus macho é um vírus complicadíssimo de você trabalhar em laboratórios. Então a gente vai, isso está sendo feito, a ciência vai conseguir chegar nesse antiviral. Mas, veja, a ciência pode conseguir chegar no antiviral, o vírus pode ser controlado, mas você precisa se transformar. Você precisa aprender esse momento difícil que nós estamos passando e ver que a vida é muito delicada e frágil e que não há poder nenhum e que não há dinheiro nenhum e que não há nada nesse momento que possa conter o vírus a não ser a tua serenidade e a união de todos nós agora, de um cuidar do outro e todos cuidar de tudo, para que possamos passar e atravessar esse túnel, para que nós possamos ultrapassar e atravessar essa fase toda com o menor dano possível. Não adianta a gente ficar lamentando os nossos mortos, não adianta ficar lamentando as pessoas que partiram. Nós precisamos cuidar das pessoas que ficaram, para que não sejam contaminadas, para que isso possa passar. Muitos de nós vamos perder pessoas queridas próximas de nós, muitos de nós iremos chorar por pessoas que partiram, jovens ou com idade, não importa, mas o que é mais importante disso não vai ser os nossos lamentos, vai ser a força que nós vamos unificar para um cuidando do outro, auxiliar no combate da epidemia e auxiliar no combate, sabe, desse vírus estar se espalhando de forma tão rápida. O que eu posso e o que eu queria deixar para vocês é isso. Mantenha sua calma, não entre em ebulição, não entre em estado de ansiedade, não entre em aflição. Tudo vai ser resolvido. Só precisamos agora ter um pouquinho de calma e olharmos, encontrarmos a solução dentro da gente. A solução dentro da gente é a gente aprender a nos cuidar e a cuidar de todos. Não adianta partirmos para as formas egoístas como as pessoas estão passando. Não adianta você entrar em desespero e ir lá no mercado comprar tudo que tem coisa para se tocar dentro da tua casa. Não vai resolver isso tudo. Tá? Isso não vai solucionar o vírus, isso não vai acabar com o vírus. O que vai solucionar o vírus, o que vai acabar com o vírus é a nossa união e nós estarmos juntos e todos cuidarem de tudo. O que eu posso deixar para vocês nesse momento difícil é um grande beijo na alma de todos e que a gente possa, junto, com força, com paz e com serenidade e com muita fé, que é a energia da confiança, passar por esse momento turbulento da Terra. Estou com vocês, quando precisarem é só entrar em contato comigo e que precisar a gente está ajudando. Um beijo na alma de todos e até daqui uns dias.